novo, tá gravando. Então, a gente estava aqui. Isso aqui, gente, esse gráfico aqui, eu acho um dos gráficos mais importantes da aula. Deixa eu até fechar aqui no vídeo. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê a descrição de quem transpõe o laudo do eco para o prontuário do paciente e não coloca a devida caracterização da geometria ventricular. E o que é que a gente sabe? Dependendo da doença, essa geometria ventricular, ela tem tudo a ver com a doença, tá certo? Então, só revisando aqui o que eu falei, acima desses valores aqui da massa do ventrículo, do índice de massa do ventrículo, eu botei hipertrofia, e a partir desse valor de 0,43, da espessura relativa, como eu mostrei para vocês, tem a ver com o quanto é aumentada a espessura do ventrículo comparado ao diâmetro da cavidade, tá certo? Então, a cavidade pequena com espessura grande, eu vou ter uma espessura relativa aumentada, tá certo? Então, por exemplo, considerando esses dois parâmetros, então imagine, por exemplo, um paciente com hipertensão arterial, tá? Aquela pressão alta, não tratada, o que é que vai acontecer? A cavidade vai reduzir e eu vou ter um aumento da espessura das paredes. Isso não chega a ponto de aumentar a massa, mas chega a ponto de levar alteração isolada da espessura relativa e eu vou ter o chamado remodelamento concêntrico, em que não acontece ainda a hipertrofia. Essa sobrecarga de pressão ela continua e aí o que é que eu vou ter? Um ventrículo que tem já a massa aumentada, juntamente com a espessura, obviamente, também aumentada, que seria o ventrículo da hipertrofia concêntrica, tá? E aí esse ventrículo não aguenta, né, tanta pressão por tanto tempo. É um paciente que tem lá uma característica genética de mutação de cadeia pesada de tropomiosina, alguma alteração lá que predispõe ele a que uma hipertrofia possa, em algum momento, desandar e entrar na fase de desadaptação, tá? Aqui, em vez de descompensação, leiam desadaptação, que é o termo mais correto. E aí, quando acontece essa desadaptação, eu vou ter a cavidade aumentando, muitas vezes as paredes até não afilam como estão afiladas aqui, mas eu vou ter nitidamente uma cavidade maior. E aí, a massa do ventrículo, ela continua alta, só que a espessura relativa, ela normaliza. E aí eu vou ter a hipertrofia excêntrica. Então, veja que uma cardiopatia hipertensiva, ela pode passar fenotipicamente em relação à geometria do ventrículo esquerdo de um modelo normal, remodelamento concêntrico, hipertrofia concêntrica, HVE concêntrica e hipertrofia excêntrica. Tá? Então, isso no modelo, por exemplo, de uma sobrecarga de pressão. Se eu considerar, por exemplo, estenose aórtica, é a mesma coisa, tá? Porque não deixa de ser uma sobrecarga de pressão para o ventrículo esquerdo, tá? Então, se eu pegar um paciente com estenose aórtica grave e eu não tiver um padrão como esses aqui, de remodelamento, hipertrofia concêntrica e até hipertrofia excêntrica na fase mais avançada, eu tenho que questionar o diagnóstico, por exemplo, se realmente esse paciente tem uma estenose aórtica grave. Tá? Um outro exemplo, paciente que tem insuficiência mitral e insuficiência aórtica grave. Como é uma sobrecarga de volume, ao invés de eu ir nesse sentido, eu vou no sentido inverso. Eu saio de um padrão de geometria normal para um padrão de hipertrofia excêntrica, porque a cavidade vai aumentar e eu não tenho motivo para as paredes hipertrofiarem. Tá? A replicação aqui ela se dá em série, diferente da replicação das fibras miocárdicas do remodelamento da hipertrofia concêntrica, que é em paralelo. Tá? Então, insuficiência mitral crônica, sem o paciente ter cavidade aumentada, sem o paciente ter HVE excêntrica, tem alguma coisa errada. Ou então é aguda. Tá? Muitas vezes a gente pega, por exemplo, pacientes com distúrbios mistos. Por exemplo, um paciente que tem uma cardiopatia hipertensiva, mas que o ventrículo já é dilatado porque tem uma doença valvular ou porque teve um infarto.
Então, caracterizar a geometria do ventrículo esquerdo é importantíssimo quando a gente pega um laudo alterado de ecocardiograma, tá certo? E vejam que é simples. Eu só preciso desses dois dados, o índice de massa e a espessura relativa das paredes, tá? Vocês têm alguma dúvida? Não, eu vou passar. Para complicar ainda um pouquinho, tá? Existem alguns colegas, eu me incluo nessa parte aí, que consideram um terceiro tipo de hipertrofia, que a gente chama de hipertrofia mista, tá? Para vocês entenderem essa hipertrofia mista, eu teria basicamente tanto hipertrofia em paralela, como também hipertrofia em série, e o modelo clássico seria o paciente que tem tanto sobrecarga de pressão, como sobrecarga de volume, tá certo? Então, imagine, por exemplo, um paciente que faz hemodiálise, ele tem picos pressóricos frequentes e ele vai ter sobrecarga de volume por conta da retenção de líquido entre uma diálise e outra, e muitas vezes eu pego isso. Imagine aqui, ó, um ventrículo 62, 64, um ventrículo grande, e septo de 13, 14, 15. Tá? Então, eu tenho tanto as paredes hipertrofiadas, tá? De maneira absoluta, como eu vou ter a cavidade ventricular aumentada. No modelo da HVE concêntrica, geralmente a cavidade ela tende a reduzir. Eu tenho cavidades pequenas com paredes hipertrofiadas. E na excêntrica eu vou ter o inverso. Tá? Então, a mista é muito isso. Então, pode ser, por exemplo, um paciente com uma cardiopatia hipertensiva associada com insuficiência mitral, insuficiência aórtica. Ele vai ter um misto de sobrecarga de pressão e volume. E, para terminar, a gente vai falar um pouquinho da função, em particular a avaliação da função contrátil, tá, do coração. Vamos começar pelo ventrículo esquerdo, que é o principal. A maneira que é mais observador dependente, mas que ao mesmo tempo tem um grande diferencial em termos de experiência do observador é a análise subjetiva. Então, subjetivamente, a gente está vendo aqui nessa imagem que o ventrículo esquerdo, tá, tem uma contratilidade normal. A imagem é tão boa que eu consigo até avaliar bem a contratilidade atrial, a contratilidade do ventrículo direito, que são todas normais. Tá? Às vezes, quando a gente está fazendo exame à beira do leito, como, por exemplo, eu fiz hoje num paciente com a janela muito ruim, um paciente de UTI, COVID, que não dava para você perder muito tempo, eu tive que dar no laudo um laudo com análise subjetiva. Então, análise subjetiva, eu posso simplesmente dizer que a função ventricular aqui está normal, como eu posso até meio que nomear um valor, algo em torno de X% como a contratilidade desse coração. Tá? É óbvio que é a pior maneira de se fazer um laudo, já que é muito operador dependente. Tá? Mas, ao mesmo tempo, em mãos experientes, a análise subjetiva sempre vai servir para questionar a análise objetiva. Tá? Então, muitas vezes, quando você pega um ecocardiograma, por exemplo, como esse, que eu estou vendo que a análise de contratilidade é normal e, por algum erro de cálculo, a fração de ejeção dá baixa, eu vou questionar aquela fração de ejeção e refazer meu cálculo para bater o que eu estou vendo subjetivamente, tá certo? A gente brinca parecendo que é você vai refazendo o cálculo até bater com o que você realmente acha que não deixa de ser, mas ao mesmo tempo é um dado importante para justamente evitar os erros que muitas vezes são comuns no cálculo do caso aqui que eu falei da fração de ejeção. Tá? A maneira, como eu disse, mais comum para calcular a fração de ejeção para alguns é o modo M. Na última diretriz de valores normais de eco, ele já coloca que o modo B ele é preferível, mas o modo M tem uma série de vantagens, principalmente a resolução temporal. Você tem certeza que aqui, desse ponto a esse, eu tenho a diástole máxima, e desse ponto a esse eu tenho a sístole máxima. Então,
É um cálculo assim bem preciso, desde que realmente eu tenha condição de fazer o corte no ponto certo. E o modo M, na verdade, antes de dar os diâmetros para calcular a fração de ejeção, em alguns laudos vocês vão ver lá uma informação chamada fração de encurtamento, ou ΔD. Tá? O ΔD é bem interessante, porque é justamente a diferença entre o diâmetro diastólico e sistólico dividido pelo diâmetro diastólico, ou seja, é o diâmetro que estava pelo que ficou, dividido pelo diâmetro que estava. Tá? Qual é a importância da fração de encurtamento? Como eu vou mostrar para vocês no próximo slide, a fração de ejeção é uma medida derivada de volume. E volume a gente só obtém de maneira indireta. Então, a gente tem que elevar um diâmetro desse, por exemplo, ao cubo para ter um volume. Na hora que eu erro, eu vou elevar também o erro ao cubo. Então, quem imaginou usar o ΔD, imaginou justamente isso. Não, vamos tirar o erro elevado ao cubo e fazer o cálculo da medida como a gente obtém ela na prática. Hoje em dia, em adulto, praticamente a gente não usa. Em alguns estudos, principalmente em cardiopatia congênita, existe essa variável. E muitos laudos ainda trazem o valor do ΔD. Então, eu ainda coloco aqui, quando a gente fala em função, só para a gente ficar realmente, para ser completo em relação a esse tipo de avaliação. Tá? O valor normal, vocês não precisam decorar, porque realmente não é mais utilizado. O que é mais utilizado para avaliação da função, né, do ventrículo esquerdo seria realmente a fração de ejeção. Como eu já tinha colocado, é o volume diastólico menos o sistólico, dividido pelo volume diastólico final. Ou seja, o quanto foi ejetado, que essa diferença é justamente o quanto foi ejetado, pelo que tinha no ventrículo direito, no ventrículo esquerdo, na diástole final. Uma fração, por exemplo, de 60% indica que a cada 100 ml de volume diastólico, ele consegue ejetar para a aorta 60 ml. Tá? E aí aquela história, não, qual foi o método que você usou para a fração de ejeção? Dizer isso não está 100% certo, porque o método para calcular só existe esse, que é essa fórmula. Tá? O que vai existir diferente para calcular a fração de ejeção é a maneira como a gente calcula os volumes. Mas cálculo de fração de ejeção só existe um. E aí a controvérsia, por exemplo, que existe com a cintilografia, que tem um valor normal de fração de ejeção diferente do eco. E a própria ressonância também tem um valor ligeiramente diferente de fração de ejeção. E como a gente está falando de uma variável que é uma variável fisiológica, né, não deve existir diferença entre métodos, que é uma variável universal. É como se eu dissesse que a frequência cardíaca é diferente se você mede ela no pulso ou se você mede ela na ausculta. Não. Frequência cardíaca, valor normal, é uma coisa só. Tá? Então, a fração de ejeção é uma variável fisiológica, uma variável universal. Tá? Existem padrões de normalidade considerando como você obteve os volumes que são usados no cálculo da fração de ejeção. Tá? Mas se você chegar, por exemplo, no padrão ouro da fração de ejeção, que é a ressonância cardíaca, aqueles volumes, obviamente, são os volumes mais próximos dos volumes reais, e por isso que é considerado padrão ouro. O primeiro método para calcular os volumes da fração de ejeção, então, o primeiro método para a fração de ejeção, né, se a gente volta a cometer esse erro, seria o método de cubo. Ele considera que o ventrículo esquerdo ele é um elipsoide de revolução. Então, eu tenho esse diâmetro aqui, que é a metade desse valor L aqui. Isso é uma fórmula geométrica de volume. Se eu tenho essa proporção, você chega que o volume corresponde a esse diâmetro aqui ao cubo. Tá? Então, eu meço o diâmetro diastólico e sistólico, elevo ao cubo, tem os volumes e a partir dos volumes calculo a fração de ejeção. Então, esse é o método de Pombo, Cubo ou Pop, né? Foi o pesquisador que idealizou o método. Ele é muito usado também na pediatria. Alguns colegas gostam de usar em adulto,
Mas o grande problema é que quando você perde essa conformação aqui do ventrículo esquerdo, né, de elipsoide de revolução, que é o que acontece, por exemplo, quando o ventrículo dilata, que aí o ventrículo começa a ficar mais esférico, esse volume, essa fórmula de elevar o cubo, ela tem que sofrer uma correção, justamente por conta dessa distorção. E aí você mudar a fórmula de acordo com a mudança da conformação pode gerar diferenças quando você faz o eco usando uma fórmula e o mesmo eco usando outra. Então, há uma tentativa de universalizar o método e hoje a grande maioria dos métodos, eles, de cálculo da fração de ejeção, né, pelo BI, ele é feito pelo método de Techels, tá? O método de Techels, o Teichels, ele é um método que justamente corrige essa distorção e ele acabou sendo realmente universalizado mesmo em ventrículos que não têm essa disposição aqui de esfera, tá? Então, vocês veem que ele é obtido através da medida ao cubo, multiplicada por esse fator aqui de correção, e aí você também tem os volumes diastólico e sistólico e calcula a fração de ejeção. Um outro ponto importante é que se eu tenho volume, se eu posso calcular volume, então se eu sei a densidade do coração, que é mais ou menos em torno de 1,047, eu posso calcular a massa, já que densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá? Então, quando eu falei lá atrás de hipertrofia ventricular esquerda, isso é levado em consideração de acordo com a massa. E como é que a gente obtém a massa? Também por um cálculo volumétrico, tá? Os mesmos problemas para calcular o volume eu vou ter no que diz respeito a calcular também a massa, já que uma medida é derivada da outra. E, mais uma vez, o padrão ouro para medição de massa do coração é a ressonância, que é mais anatômico em termos de medição de volume dessas paredes ventriculares, que vai me dar o cálculo da massa, tá? E aqui a gente vem dentro de eco, né, da ecocardiografia, para o padrão ouro de cálculo da fração dos volumes e, por conseguinte, também da fração de ejeção, que é o método de Simpson, tá? A diretriz manda que seja feita como rotina. Como rotina, a gente ainda tem o método de Teichels, mas seria, como eu disse, como é considerado padrão ouro, seria o ideal que todos os pacientes a gente calculasse Simpson. O grande problema do método de Simpson é que a gente depende de uma imagem muito boa, enquanto que no método de Kubo e Teichels, eu só preciso que eu tenha uma imagem de modo M razoável, que é fácil obter uma imagem de modo M razoável, já que a resolução, como é uma linha só, é muito boa. No método de Simpson, eu vou ter que ter uma imagem de endocárdio, aqui de região de interface entre o miocárdio e a cavidade, muito boa de se delimitar. E por que eu preciso delimitar essa região? Porque, na verdade, o método de Simpson ele não foi desenvolvido por ecocardiografista, é um método também universal para cálculo de volume, e ele leva em consideração os chamados discos de Simpson. Por isso que muitas vezes vocês vão ver na foto do eco, ao invés da palavra Simpson, vocês vão ver MOD, que é método of disc, que são os discos de Simpson. Então, basicamente, você delineia, que seria aqui o endocárdio, tá? Ele já faz esses traços automaticamente, e cada disco desse, de acordo com o que você mediu aqui de diâmetro, ele vai calcular a área, multiplicar pela altura, e ele vai calcular o volume de cada disco individual. Ele soma esses discos, somando os discos eu tenho o volume daquela estrutura, tá? Então, aqui bem representado, tá?
qual é a grande vantagem do método de Simpson? Porque ele é um método muito mais anatômico do que o método convencional de Takels e o método de cubo. Então, veja, quando eu faço a medida aqui do diâmetro diastólico para calcular cubo ou Takels, tá? Se lembrem que eu só estou medindo uma parte muito específica do ventrículo esquerdo. Particularmente aqui, eu estou aqui na região médio septal e na região posterior média, tá? Se lembra que eu falei para vocês que são 17 segmentos? Então, é como se eu só estivesse analisando a contratilidade de 2 dos 17 segmentos. Ou seja, se eu tiver uma alteração segmentar, tá? Ou desses segmentos aqui analisados, ou de outros segmentos, eu posso tanto errar para mais, como errar para menos o valor dos volumes e, obviamente, da fração de ejeção. Então, o método de Simpson, como eu vou justamente analisar segmento por segmento desse ventrículo esquerdo aqui, porção basal, média e apical, se eu tiver, por exemplo, um grande aneurisma nessa ponta, que não ia ser avaliado quando analisasse a porção média, esse aneurisma vai entrar no cálculo volumétrico desse ventrículo esquerdo, porque eu vou abarcar ele com os meus discos de Simpson, tá certo? Então, é um método realmente muito importante e todo exame que vier, fração de ejeção, sem ser por Simpson e tiver déficit segmentar, ele deve ser questionado. Então, tá lá, a cinesia anterior, posterior, inferior, o que seja, e fração de ejeção medida por Takels, a gente não deve considerar aquela fração de ejeção como fidedigna, tá? Então a gente só deve usar Simpson em todos. Não, é complicado, porque eu preciso de uma definição de imagem boa, e se eu tiver uma contratilidade segmentar mantida, ou seja, se eu tiver uma normocinesia global ou uma hipocinesia global, o método obtido pelo modo M, pelo modo B, das definições aqui de diâmetro sistólico e diastólico são muito mais reprodutíveis do que o próprio método de Simpson, tá? Porque tem muito erro Simpson, tá? Você tem que ter experiência, a imagem, como eu disse, tem que ser boa, você tem que saber exatamente que ponto, nem sempre a imagem ela é uma imagem bonita como essa, então é muito complicado. Quando eu analiso só o corte 4 câmaras, que seriam esses dois aqui de cima, eu tenho chamado Simpson 4 câmaras, que para uma contratilidade uniforme é suficiente, tá? Se eu tiver uma hipocinesia global, você pode avaliar só 4 câmaras. Dos 17 segmentos, eu estou avaliando 7 segmentos, está de boa, é melhor do que 2 segmentos, que são os 2 segmentos avaliados no método de Tycho. Se eu tiver um déficit segmental, o ideal é que eu faça o chamado Simpson biplanar. Então, eu faço as medidas aqui no 4 e no 2 câmaras. E aí, de acordo com cada medida aqui, tá? No eixo 4 e 2 câmaras, ele faz o cálculo dessa elipse para calcular o volume do disco de Simpson. E aí vai ter uma coisa que vai se aproximar da realidade. Alguns aparelhos, tá? A gente tem isso disponível nos melhores aparelhos, já fazem o chamado Simpson automático. Então, você registra o eletro durante o exame, né, que geralmente é feito nos exames, e aí ele automaticamente faz esse delineamento aqui das bordas e já faz o cálculo da fração de ejeção. É bem prático, inclusive mais próximo do Simpson real da ressonância do que o Simpson feito pelo examinador. E o padrão ouro, em termos de fração de ejeção em eco, que é o que realmente mais se aproxima da ressonância, seria o Simpson anatômico, o Simpson 3D. 3D ainda é melhor do que o Simpson triplanar, né? O que é que seria o Simpson 3D? Como a imagem é obtida em bloco, eu vou ter
cada disco desse de Simpson medida milímetro a milímetro, então eu vou calcular diretamente esses discos por um bloco anatômico, tá? E aí eu vou ter uma reconstrução como essa que vocês estão vendo, e eu vou ter linhas de contratilidade que são bem delimitadas, até calcular a fração de ejeção de cada segmento seria possível, e analisar, por exemplo, também a dissincronia de contração de cada segmento desse. Então, é um método realmente muito bom, tá? Só para vocês terem uma ideia, se eu tiver frações de ejeção discordantes em relação a os valores, não precisaria eu pedir uma ressonância. Se você tiver à disposição um eco tridimensional, a gente tem um valor aqui muito mais próximo do que é real do que no eco tradicional. Uma outra maneira de avaliar a contratilidade seria o chamado score de contratilidade. Isso aqui geralmente a gente faz mais no eco-stress, existem valores já bem pontuados de pior prognóstico. Basicamente, eu tenho aqui todos os segmentos, você pontua um para normocinesia, soma todos os 17 segmentos, divide por 17. Se der 1, é normal. Se um segmento aqui for hipocinético, ou seja, 2, tá? A soma dos 17 vai dar 18, tá? Um valor acima de 1 já seria considerada hipocinesia, tá? Então, seria uma outra maneira de analisar a contratilidade do ventrículo esquerdo, uma avaliação subjetiva, obviamente, mas que é muito mais aplicado em exames de ecostresse do que nos exames do dia a dia. O Doppler tecidual, só relembrando, o Doppler, quando eu falei na última aula, eu falei que só avaliava basicamente o fluxo, mas você pode ajustar o filtro e conseguir determinar a movimentação de uma parede do ventrículo esquerdo. E aí, se você coloca, por exemplo, aqui na região do anel lateral da válvula mitral, você consegue ver uma movimentação indo em direção ao transdutor, que seria uma onda sistólica, e você vai conseguir ver também as ondas diastólicas. Tá? Quanto maior a contração, obviamente, maior essa onda sistólica. Tá? Então, se esse ponto aqui em particular está se aproximando muito mais eficientemente do transdutor, essa onda sistólica vai ser maior, e existem valores de normalidade. Eu posso definir uma região mais hipocinética do que outra quando você superpõe esses gráficos aqui, que são gráficos, inclusive, muito fáceis de se obter e totalmente operador independentes. O padrão ouro de contratilidade, hoje, não é mais a fração de ejeção. Tá? Existe uma técnica que eu vou conversar com vocês na última aula, chamada Speckle Tracking, que a gente chama genericamente de strain, que vai mapear a congruência de cada pontozinho desse durante a sístole, tá? A tendência desses pontos se aglutinarem, e isso vai ser traduzido numa curva, tá? Como essa aqui. E essa curva, por exemplo, ela pode ser representada por uma cor, e aí eu vou ter uma representação de strain como essa, tá? Como um bullseye, né? Do mesmo jeito, a porção mais apical aqui no centro, que seria essa daqui, e o que for mais basal aqui na periferia, tá? É uma técnica muito avançada, consegue avaliar antes que a fração de ejeção caia uma queda da contratilidade real, e totalmente objetiva, nada de subjetividade. Eu não preciso de assim, experiência grande para delimitar a região que eu vou medir, ele já faz tudo isso automaticamente. Isso aqui hoje é o que mais tem estudo em termos de prognóstico, e até supera a própria fração de ejeção em termos de características prognósticas, com certeza. Então, a gente consegue imagens como essas, aqui um paciente com acinesia da região apical, de um infarto apical, um paciente com uma doença na coronária direita, um paciente aqui
já numa fase desadaptada, com uma hipocinesia global, mas principalmente aqui das regiões anterior, septal, septal, anteroseptal e anterior, pegando a porção mais apical. Basicamente, você ainda tem alguma função aqui nas paredes mais inferiores. E realmente, isso aqui dá muito conforto quando a gente quer liberar um laudo de déficit segmentar, que muitas vezes é uma tarefa bem desafiadora para a gente que está fazendo o exame. Continuando sobre a avaliação da função, se o paciente tem insuficiência mitral, existe um cálculo chamado DP-DT. A insuficiência mitral, quando importante, ela superestima a fração de ejeção. E aí teve um trabalho clássico, paciente com insuficiência mitral importante, que calculou a derivada da pressão dividida pela derivada do tempo. Basicamente, numa curva de fluxo aqui como essa, que a gente sabe que mede a pressão, seria saber qual é a relação do aumento da pressão para dentro do átrio esquerdo durante a insuficiência mitral e relativizar isso em relação ao tempo. Um ventrículo bom, ele consegue aumentar rapidamente essa pressão, e isso, quando avaliado na fase de contração isovolumétrica, sem a influência de pré nem de pós-carga, consegue avaliar muito melhor a contratilidade do ventrículo esquerdo do que a fração de ejeção. Então, quando você tem, por exemplo, insuficiência mitral importante, a fração de ejeção ela não é um parâmetro bom para avaliar a contratilidade. O certo é a gente fazer esse cálculo chamado DP-DT e quando ele é abaixo de 1.200, indica que o paciente tem uma disfunção do ventrículo esquerdo e que mesmo com a fração de ejeção normal, essa disfunção é presente. Nesse estudo, esses pacientes que tinham menos de que 1.200 foram para a cirurgia, trocaram a válvula, porque tinha insuficiência mitral importante, e quem tinha abaixo de 1.200 saiu com a fração de ejeção mais comprometida. O ventrículo direito é outra aula, mas assim, basicamente a gente tem características de avaliação de função parecidas com o do ventrículo esquerdo. Tá? O ideal seria a fração de ejeção, só que a fração de ejeção do ventrículo direito ela não é obtida fácil pelo eco 2D, porque ao contrário do VE, o VD ele tem uma conformação geométrica bem mais difícil, em 2 a 3 eixos diferentes, então isso torna realmente complicado medir a fração do VD pelo bidimensional. Na prática, o que é que a gente vai fazer? A gente joga o modo M aqui na válvula tricúspide. Se o VD ele tem uma contração boa, a válvula tricúspide ela vai ter uma incursão sistólica maior. Tá? Como é modo M, é fácil pegar essa imagem. Isso aqui ficou sendo mais universalizado em termos de medição do ventrículo direito e é conhecido como TAPS, tá? O valor normal acima de 16 milímetros. Outras maneiras, também o Doppler tecidual, o próprio strain você pode usar também para o ventrículo direito, tá? A redução da área, como se fosse a fração de ejeção da área, né? Mas é um cálculo muito difícil, né, de avaliar, que seria a função ventricular direita. Quando ela está extrema, completamente normal ou bem alterada, é muito fácil. Mas aquelas questões intermediárias são mais desafiadoras, principalmente porque é uma cavidade, é uma câmara, desculpe, que sofre muito mais influência de pré e pós-carga. Tá? Você pode ter normalização depois de uma infusão de volume, se o paciente está batendo seco, por exemplo. Ô Jordano, Oi. por favor, você pode repetir o TAPS, porque eu acho que eu perdi um pouco, eu não entendi direito. Se cair, eu puxo o terceiro link, tá certo, gente? Tá. Mas vamos lá. Você está conseguindo ver essa imagem aqui? Deixa eu ampliar ela, porque fica mais fácil vocês verem aqui na tela. Aí. Perdi tudo e o tempo vai acabar. Então, vamos lá. Você está vendo aqui essa imagem que eu estou apontando? Exato. Tô. Pronto. Aqui onde eu estou com o mouse é a parede lateral, tá certo? O anel tricúspide.
Quanto mais o ventrículo que está aqui em cima ele contrai, mais ele puxa o anel tricúspide em direção à ponta, tá? Se eu jogo o modo M aqui, o que é que vai acontecer? Esse anel tricúspide ele vai subir e vai descer, subir e vai descer. Quanto maior essa incursão em direção à ponta, melhor vai ser a função do ventrículo direito. Se o ventrículo estiver ruim, eu praticamente não vou ter essa onda aqui tão evidente, né? Como vocês estão vendo. Esse TAPSE aqui, por exemplo, deu 20. Então, a gente vê com disfunção grave um TAPSE de 7, 8, 9, tá?